Mais bomba, pessoal! Bolsonaro revela tudo antes de julgamento no STF. O ex-presidente fez declarações bombásticas sobre as acusações que enfrenta, os bastidores do governo e os desafios que marcaram sua gestão. Assista agora! Bem-vindo. Como que você tá? Eu acho que a primeira pergunta é isso. Qual que tá a tua expectativa? Tá apreensivo? Começa o julgamento pela admissibilidade amanhã, né, se eu me torno réu ou não. Tem bons advogados e eles vão, num primeiro momento, explanar a questão de tecnicidade. Primeiro, o meu foro é a primeira instância. Há poucas semanas, o Supremo diz que é a última instância. Depois, também, se eles decidirem que tem que ser em última instância, teria que ser o plenário todo, não uma turma apenas. E começa por aí. Depois vem as discussões sobre, por exemplo, quando você fala em delação premiada, a Lava Jato foram 293 delações. O meu entorno é investigado desde 21, era presidente da República, tá? E foi incluído no inquérito das fake news. Tudo é confidencial lá. Todos os inquéritos são confidenciais, ou seja, secretos. Você não pode ter acesso a absolutamente nada. Eu tive 4 ajudantes de ordem. Não é que foram 4 trocando, os 4. Eu não tenho nenhum problema com os outros 3, apenas com o Cid. Eles fizeram a pesca probatória, ficha expedite em cima do telefone do Cid, depois que saí de lá, e tudo que apareceu de suspeito ali para eles, eles começaram a investigar. Isso não pode, por próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, valeu. Mas mesmo assim, fizeram um carnaval em cima de joias comigo, segundo aquela banda da Polícia Federal. E levantaram que foi 29 de julho de 21. Foi quando eu fiz uma live falando do inquérito 1361. Que inquérito é esse? Porque apurou fraude da minha eleição. Quer dizer, quando a suspeita é de fraude da minha eleição, de ofício, o TSE determinou que a PF instaurasse um inquérito. Quando é o contrário, quando é o Lula que ganha, e nós peticionamos o TSE, a gente recebe uma negativa e uma multa de 22 milhões de reais. Eu duvido que algum advogado aqui tenha conhecimento que algum advogado, ao peticionar um juiz, deu uma multa. Isso não existe. Eles queriam o Alexandre de Moraes, né? É botar um ponto final em qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Mas a nossa petição foi em cima de resoluções, em cima de leis, em cima de possíveis vulnerabilidades. Não custava nada ele indeferir, dizer o motivo e tudo bem. Agora você pode ver, eleições de 22 também. Qualquer lei eleitoral, ela tem que entrar em vigor um ano antes das eleições, só não vale. E qualquer resolução, 6 meses antes. Então, de março até as eleições, não pode ter resolução. Teve uma resolução TSE, em 22, meados de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Eu deixei a presidente dia 30 de dezembro, começou a murchar os acampamentos. Quinta-feira tinha umas 300 pessoas em Brasília. Daí começou uma campanha para movimentar para domingo. Não é difícil você levantar quem fez essa campanha. Por que a APF do Alexandre de Moraes não levantou isso aí? Por que o Flávio Dino não apresenta as imagens? Por que o GSI do General G. Dias, aquele que estava passeando dentro da Presidência da República, tá, não tomou providência no tocante a mais de 30 informes da ABIN que ia ter confusão em Brasília? Foi um negócio programado, mano. No dia seguinte, estava o mundo todo achando que ia ter um golpe no Brasil. E ninguém sabia. Golpe com coitadas de pessoas com Bíblia embaixo do braço, com terço, rezando com a bandeira do Brasil. Pessoas humildes. Não tinha ninguém ali. Ninguém ali. Não tinha tropa, não tinha armas, não tinha liderança, não tinha nada. Até o Estado de São Paulo, a questão de um mês e pouco, fez editorial. Era mais ou menos o seguinte, é o chamamento, né? Se tirar do PT a falsa bandeira da democracia, não sobra nada desse partido. Tire a falsa bandeira dele e de alguns outros em Brasília. Diz que defenderam a democracia e me tirando de lá. O que sobra para eles? Não sobra nada para eles. Não interessava para quem sempre esteve mandando em Brasília. Você pode ver como é que as estatais deram lucro comigo. Eu acabei com a corrupção. O que é natural, seria natural, um ex-presidente, um ex-governador, está sendo investigado por corrupção. Comigo não teve isso. Zero. Nós tínhamos um cuidado de zelar pela coisa pública. Tanto é que as estatais deram lucros bilionários. Aqui do lado do Santos, dava prejuízo de 500 milhões por ano. Acabou dando lucro de 500 milhões comigo. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para algum lugar. Quem deixou de receber isso, virou as baterias para cima de mim. Você vai na CEAGESP, aqui do lado aqui.
Quando percebi muita coisa errada lá, falei com o Paulo Guedes, ele queria trocar vamos botar um gestor. Não, aqui é casa de polícia. Eu conheci aqui o Coronel Melo Araújo, tinha pouco tempo ido para a reserva, comandou o BOPE, né? Eu convidei e ele assumiu. E fez uma limpa lá em tudo que havia de errado ali na CEGEPS. São aproximadamente 4 mil empurradores de carrinho. Todos pagavam uma propininha de 100 e poucos reais por mês. Tinha 200 mulheres que vendiam cafezinho. Tinha uma propina de mais ou menos 100 reais por mês que pagavam também. Se você quisesse parar teu caminhão lá, tinha uma propina. Se você quisesse alugar um box, um ano de aluguel, você fazia um contrato bem abaixo do normal, mas você pagava por fora um valor extra e nota de 100 reais. Tinha prostituição, tráfico, tudo para se imaginar. Com o Coronel Melo Araújo lá, deu certo. Sabe onde está o Coronel Melo Araújo hoje em dia ou não? É vice-prefeito aqui em São Paulo. O pai que é o filho longe dele. Tá? O Eduardo tem, se não me engano, 40 anos de idade. Ele não renunciou ao cargo, ele está licenciado. Sem salário, isso é bem claro, sem salário. Por 4 meses. E até lá ele avalia o que faz da vida dele. Tá ok? Agora tem um impacto familiar, sim. Ele tem um casal de filhos, um com o meu nome, inclusive, né? A gente fica chateado tocante a isso, mas entendo que a decisão dele foi a melhor para o momento. Se ele vem para cá, porque ó, o Alexandre deu 5 dias para o PGR se manifestar. No 18º dia, depois que o Eduardo anunciou que ia ficar lá fora, 2 horas depois o PGR Gonê deu parecer contrário e 1 hora depois o Alexandre mandou arquivar. É bastante suspeito isso aí. Ele está fazendo o papel dele, no meu entender, ele é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. O que você vê no Brasil? Você vê essas condenações, tipo a Débora, que estava indo para 14 anos de prisão. Você vê lá atrás o Daniel Silveira. Falou abobrinha, no meu entender. Eu não queria, se eu fosse integrante supremo, que falasse aquilo de mim. Mas eu entendo que aquilo é liberdade de expressão, não é cadeia. Ele foi preso meia-noite. Tá? Então ele luta exatamente para a gente voltar à liberdade de expressão. E uma coisa que o americano preserva, a emenda, lógico, preserva toda a sua Constituição, mas a emenda número 1 deles fala da liberdade de expressão, que sem ela não existe democracia. Aqui, ó, a gente tem um tweet hoje do Paulo... Dentro disso aqui, que Deus ilumine os 5 ministros da primeira turma no processo meu e de outros que começam a analisar amanhã, que seja feita justiça pela pacificação. Todo mundo quer paz. Não podemos deixar feridas para trás, mal curadas, que todos perdem com isso aí. Então que Deus ilumine aí os homens do Supremo Tribunal Federal e a mulher também, né, que é a senhora Carmen Lúcia, que a vista do Fux seja um ponto de inflexão nesse julgamento. E que amanhã esse julgamento também seja um ponto de inflexão do que acontece em Brasília, que, no meu entender, a maneira como os processos estão sendo conduzidos, um fígado por parte de um ministro, tá certo? Tem tudo para nada dar certo. Agradecer ao Tarcísio, que foi meu ministro aí por 4 anos, uma pessoa fantástica na questão técnica como gestor, e na política teve uma crítica, né? Ele já está, no meu entender, eu tô dando posso dar nota 8 para você, Tarcísio, tá bom ou não?